Fala aí, clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui no Clube do Investimento. A gente traz para vocês as informações e as técnicas para você conseguir a sua independência financeira investindo aqui nos Estados Unidos. Fique com a gente, pois esse canal é para você. O tema de hoje é: será que eu estou velho demais para investir? Será que o meu tempo já passou? E esse vídeo foi inspirado em algumas perguntas que eu tenho recebido constantemente, na verdade, tanto na nossa comunidade, o pessoal que está chegando novo na nossa comunidade, como em mídias sociais. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje, é super importante, pode fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Fica até o final. Antes de mais nada, deixe o seu like, considere subscribe também para o nosso canal. Como eu falei, esse canal aqui é dedicado a todas as pessoas que têm interesse real em aprender sobre investimento aqui no mercado americano. A gente está sempre trazendo informações sobre trade, sobre investimento de longo prazo, ETF, REITs, como é que você vai abrir uma conta de investimento, quais são os primeiros passos, você está começando absolutamente do zero. Tá perdido? Esse é o canal para você. A gente faz isso de várias maneiras aqui no YouTube, nas mídias sociais. A gente também tem uma comunidade, o Clube do Investimento em si, onde a gente está trocando ideias sobre trade, sobre investimento, sobre tudo relacionado ao mercado financeiro americano. Então esse que é a razão do nosso canal. E esses últimos dias foi uma coincidência, eu tenho recebido muita gente me fazendo o mesmo tipo de pergunta. Eu fiz um Reels e o Reels teve assim um resultado muito bom, então eu achei que fosse importante, porque esse assunto é um assunto que virou um mito. E isso, deixa eu dizer categoricamente, logo no começo desse vídeo, que isso não é verdade. Independente da sua idade, ainda assim, vale a pena você investir da maneira certa. Porque você tem retornos do seu investimento. Se você investir, principalmente no mercado mais sólido, mais estável como o mercado americano, principalmente num tempo onde a gente vive de inflação altíssima nos últimos anos, a gente aqui nos Estados Unidos está experimentando a inflação mais alta dos últimos 40 anos. Eu sei que no Brasil não é diferente, na Europa não tem sido diferente, então a gente não está sendo poupado de inflação em lugar nenhum, e você simplesmente não fazer nada não é uma opção. Você simplesmente se esquivar dessa responsabilidade pessoal que você tem consigo mesmo, com o seu futuro, não é uma boa opção. E existe sim uma boa opção, e aqui eu trago essa informação para você. É isso que eu quero fazer, esse que é o meu propósito. Então, deixa eu contar um pouquinho do background do que aconteceu. Então, nos últimos dias eu recebi especificamente uma pessoa que ela tinha acabado de completar 49 anos, ou já tinha algum tempo, e vai fazer 50 anos, e me procurou e falou assim: olha, eu tenho muito interesse nesse assunto, eu tenho muita vontade, eu nunca tive a oportunidade de fazer isso na minha vida, mas eu tenho quase certeza da sua resposta, que isso não é mais para mim, não é? Por causa da minha idade. E eu falei para essa pessoa assim: absolutamente que não. Não, de jeito nenhum. Você pode sim. Você tem várias maneiras de você investir com segurança, sem correr riscos desnecessários, e obter aquilo que você quer, o seu objetivo, o seu goal, qual que é o lugar onde você quer chegar. É óbvio, é bem óbvio, é lógico isso, que se você começa, o quanto antes você começa, você realmente tem uma vantagem muito grande, porque no mundo dos investimentos, você faz um investimento sólido, baseado em empresas de qualidade, você usa alguns critérios, e esse é o meu propósito: ensinar para as pessoas os critérios que fazem com que ela consiga uma performance muito melhor do que o investidor médio. A gente tem sempre uma barreira achando o seguinte: que investimento é coisa para gente muito rica, que investimento é coisa para gente altamente profissional nesse ramo, e isso também não é verdade. Então existem muitos mitos que precisam ser desmistificados, e esse da idade é um dos mais importantes, porque quando eu conversei com essa pessoa e falei isso, eu senti que ela ficou um pouco reticente. Eu falei assim: olha, só dizer para você que sim não é suficiente, eu sei disso. Então vamos sentar, eu vou te explicar, eu vou te mostrar. E a gente fez isso, a gente não fez ao vivo, a gente fez online, eu expliquei, mostrei, olha, usa isso como fonte de referência, usa isso como fonte de referência, e eu vou trazer alguma dessas fontes de referência que eu já trouxe em alguns vídeos. A primeira fonte de referência que eu quero trazer para vocês é o seguinte: no meu último vídeo, o penúltimo vídeo, eu falei sobre os ETFs que acompanham os índices americanos, que são maneiras relativamente conservadoras, mas com resultado provado no decorrer das décadas. Então, eu mostrei para essa pessoa o S&P 500, e o S&P 500, se você não viu, eu vou deixar o link do último vídeo sobre esse assunto, tem trazido retornos consistentes de 10% para quem investe por ano, para quem investe por um período de 10 anos ou mais. Ou seja, se você investiu, simplesmente, você não fez uma pré-seleção dos seus estoques, você investiu
no S&P 500, no índice das 500 dos maiores estoques que operam aqui na Bolsa Americana. Então você fez uma super diversificação, você está investindo aqui em 500 estoques, aliás, em 500 empresas, porque no S&P tem um pouquinho mais de 500 estoques listados. Por exemplo, Berkshire Hathaway do Warren Buffett tem classe A, classe B. Google tem classe A, classe B. Então, às vezes, você tem um número maior do que 500 estoques, mas é beside the point. Só ponto de informação para você saber. Então, você está diversificando. Praticamente todos os setores da indústria estão representados ali. E esse índice é o index americano, o S&P, o mais representativo da indústria americana, do comércio americano, do serviço americano, indústria de tecnologia, está tudo ali. Você pode esperar um retorno, e tem sido assim no decorrer dos anos, e a gente está falando do decorrer dos anos, com todas as crises que você puder imaginar, desde a pandemia até dot-com bubble, foi uma grande crise que a gente teve no começo dos anos 2000, outras recessões, o Great Financial Crisis, a crise que a gente teve em 2008 e 2009, e guerras nos anos 80, tudo que você puder imaginar, esse retorno tem sido constante. E eu expliquei para essa pessoa, isso não quer dizer que você vai ter todo ano você vai ter um retorno de 10%, não é isso. Quer dizer que a média no decorrer desse período vai ser de 10% ao ano se você investir por um período de 10 anos ou mais. Então, o meu ponto, o ponto que eu quero trazer para vocês, eu expliquei para essa pessoa, foi: compara isso, quais são as alternativas que você tem a isso? A primeira alternativa é você não fazer absolutamente nada e ficar em cash. Você ficou em cash, a gente tem uma percepção que ficar em cash, ficar segurando seu capital, basicamente o que a gente fala, você deixar o seu dinheiro debaixo do colchão, ele te garante segurança. E a única segurança que isso te traz na verdade uma certeza. Segurança não, mas certeza te traz. A certeza que você está perdendo seu capital, que o seu poder de compra está sendo comprometido por causa da inflação, que é um problema real. E a inflação, ela tem um problema de você não vê-la. Eu exemplifico. Se você tiver, sei lá, R$1.000 ou $1.000, você coloca na conta corrente, ou até na conta poupança, que te dá um retorno muito baixo. Apesar que com o aumento dos juros americanos, os juros das contas poupanças aumentaram. Mas a inflação também aumentou. E você botou lá 1.000. Passou 1, passou 2, passou 5, passou 10 anos, e você voltar lá naquela conta, o dinheiro vai estar lá 1.000, talvez 1.000, alguns centavos, alguns dólares, alguns reais, porque você teve um retorno de juros muito baixo. Mas qual é o seu poder de compra real em 10 anos? Obviamente que em 10 anos o seu poder de compra diminuiu, porque a inflação continua sendo um problema e o preço das coisas continua aumentando. Então essa segurança, aparente segurança, ela só te traz a certeza que você está perdendo dinheiro, porque o seu dinheiro está sendo desvalorizado. Então isso não seria uma boa opção. Eu perguntei para essa pessoa, se é uma opção que você acha que faz sentido? Ela falou, não faz o menor sentido. Eu falei, então qual a sua segunda opção? É você investir de um jeito altamente conservador, e você comprar, por exemplo, um CD no banco, que também vai te dar um retorno abaixo da inflação. Você acha que é um bom investimento para você? A pessoa também concordou que não. Eu falei, olha só, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma simulação das possibilidades baseadas em 2 números. O primeiro número que eu quero te dar é esse número, do S&P 500. Um jeito que você está investindo, de novo, no mercado mais sólido do mundo, no mercado que, na verdade, a gente fala de mercado americano, eu falo de mercado americano, mas quando você pensa no mercado americano, você está falando, na verdade, do mercado mundial, onde empresas de vários países, de origens diferentes, estão trading, elas estão participando do mercado financeiro americano, porque é o mercado global. Então, você não quer dizer, quando a gente fala mercado americano, não quer dizer que todas as empresas que estão contidas aqui são empresas sediadas nos Estados Unidos. Claro que não. Grandes empresas de outros países, como do Japão, como da China, como da Europa, como do Brasil, como de qualquer lugar que você imaginar, estão fazendo trade aqui. Então você está se expondo a outros mercados. E esse retorno é um retorno de 10%. Então vamos fazer uma simulação. Você tem 50 e geralmente a gente usou um número, é o número que eu vou usar nesse vídeo que eu quero mostrar para vocês. Supor que você trabalhe por mais 15 anos, você vai se aposentar aos 65. Então eu vou dar para você como seria uma simulação com juros compostos, porque é isso que é a beleza quando você faz investimento de um jeito consciente. Você entende quais são os retornos que você pode esperar, você entende também os riscos. Existem riscos associados com o investimento? Claro que existe, sempre existem riscos associados com o investimento. Mas em investimento, como em tudo na vida, os riscos maiores te dão retornos maiores e os riscos menores te dão retornos menores. Como é que você vai trabalhar essas duas coisas?
vai depender de vários fatores. Geralmente, eu estou falando de termos gerais, eu estou falando para vocês da minha experiência prévia trabalhando profissionalmente em banco de investimento aqui nos Estados Unidos. Geralmente, a tendência é que quanto mais idade, quanto mais perto da sua aposentadoria, a tendência é que você tenha um approach um pouco mais conservador para o seu portfólio, porque o tempo que é o elemento principal, e vocês vão ver isso na simulação, por isso fica até o final, se você já está aqui, fica até o final do vídeo, divida com seus amigos, vai ser importante. Esse grande multiplicador do seu capital, que é o tempo, como ele já não é tão extenso para você, então a tendência é que você se preserve. E você deveria fazer isso, você deve fazer isso. Agora, você precisa ser ultra conservador nos seus investimentos? Sinceramente, eu creio que não. Eu creio que existe um balance, um equilíbrio saudável que você pode strike, você pode achar esse equilíbrio saudável dependendo da sua idade, da sua tolerância ao risco, das suas condições financeiras. Eu fiz um vídeo todo, vou deixar o vídeo aqui, eu fiz um vídeo todo sobre isso. Então você se adapta à sua realidade, você se adapta à sua idade, você se adapta às suas condições, e aí sim você entendendo, por isso que a educação financeira de fato, eu estou falando de educação financeira num higher level. Existem vários níveis de educações financeiras e todas são importantes. É importante você aprender a fazer um orçamento, é importante você entender princípios básicos de finanças, de você gastar menos do que você recebe, fundamentos básicos de você evitar pagar juros altíssimos em compras que você, na maioria das vezes, não precisa. Então são coisas mais básicas. Eu estou falando assim de um fundamento financeiro em termos de o que eu chamo de investidor mais sofisticado, onde você é equipado, você tem o conhecimento, você consegue analisar as possibilidades, aí você toma uma decisão baseada no que é confortável para você. É sobre isso que eu estou falando. Então, depois que eu tive essa conversa com essa pessoa, mostrei isso, eu posso dizer para vocês que foi uma transformação na vida dela, tem sido. Então eu achei que fosse muito importante eu trazer isso aqui. Então o que eu vou trazer para vocês? O que vocês vão ver nesse vídeo? Eu vou fazer algumas simulações com o caso de uma pessoa 50 para cima. Como é que seria a realidade de você fazer um investimento? Primeiro um conservador, que eu considero conservador, investindo simplesmente no índice do S&P 500. E o que aconselharia se você fizesse o que eu faço, o que eu ensino para as pessoas que são do meu contato, da nossa comunidade, que é o meu propósito de trazer para a comunidade aqui. É muito melhor quando você investe no melhor do melhor. Então, em vez de você diversificar, essa palavra tão mal entendida, você seleciona, você pré-seleciona o melhor do melhor, onde você geralmente tem retornos melhores e você está muito bem estruturado em termos de risco. Então, eu vou trazer isso para vocês de uma pessoa de um pouco mais de idade, mais próxima da aposentadoria, uma pessoa intermediária e o mais gratificante quando você entende que quanto mais jovem você consegue fazer isso, os resultados, como eles são exponencializados, eu vou trazer para vocês, trazer também, então o primeiro site que eu vou mostrar para vocês, eu vou escrever aqui, é thecalculatorsite.com. É importante, bom, esse é um dos que faz, é uma calculadora de juros compostos, então isso vai te ajudar tremendamente. E eu acho que é um bom começo, se isso é uma dúvida que você tem, se isso é um mito que está te impedindo de você tomar o primeiro passo em relação a investimentos, eu acho que esse é o propósito desse vídeo, e esse tipo de ferramenta realmente te ajuda. Então vamos ao vídeo, preste atenção, descubra como é que um cálculo desse pode mudar a sua vida. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, no nosso exemplo, mais uma vez aqui, a gente tem thecalculatorsite.com, você já sabe, você já conhece. Tenham certeza, a primeira coisa que você está clicado aqui no Compound Interest, nos juros compostos. Você não quer juros simples, compounding diariamente, Forex. Para o nosso exemplo, tem que ser aqui no lado superior esquerdo. Compound Interest, obviamente você tem algumas opções de moeda aqui, a gente vai usar o dólar. E como no nosso primeiro exemplo, a gente vai começar com uma pessoa mais velha, uma pessoa que foi um exemplo, na verdade, como eu disse, de uma pessoa que vai fazer 50 anos, tem 49 anos agora. A gente vai começar assumindo que essa pessoa teve um pouquinho mais de tempo de guardar dinheiro com 20 mil dólares de capital inicial, ok? De novo, os juros esperados do S&P 500, se você faz investimento no S&P, através de um dos ETFs, como eu expliquei de novo, eu vou deixar o link aqui do vídeo, onde eu falo sobre esses ETFs, do SPY, do VOO, são de 10% ao ano, num período de 10 anos, então eu vou deixar aqui bem conservador, é uma das maneiras mais conservadoras que você investe no mercado americano, um jeito realmente seguro,
e vou colocar como no nosso exemplo, a pessoa tem 15 anos mais de trabalho, 50 anos se aposentando aos 65. Eu vou colocar 15 anos. E eu vou colocar aqui depósitos periódicos. Agora, nesse site, no calculatorsite.com, ele não te dá opção nem de depósitos semanais, nem quinzenais. E se você mora no Brasil ou em outro lugar, não está acostumado com o sistema de recebimento de salário aqui nos Estados Unidos, é mais comum as pessoas receberem ou semanal ou quinzenal. Como a gente não tem essa opção aqui, eu vou deixar no mensal e vou colocar um valor relativamente baixo de $400 por mês. De novo, se você tem um pouco mais de idade, se o tempo não é um fator que está do seu lado, você tenta colocar o máximo aqui, mas eu vou colocar de uma maneira um pouco mais conservadora. E eu vou colocar que você tenha um plano, talvez você só consiga, para começar, $400 por mês, mas você fala assim, olha, nesse primeiro ano eu vou botar 400, mas eu vou me esforçar, eu vou ter alguma outra fonte de renda, eu vou cortar de algum lugar, eu vou ter um carro que eu vou ter deixado de pagar, ou alguma conta que eu não tenho que pagar mais, então eu quero aumentar periodicamente a cada ano, por exemplo, 5%, tá? Vamos ver como é que fica. $20 mil, só para recapitular, a pessoa tem 50 anos como exemplo, ela começou com $20 mil de investimento inicial, ela está esperando um retorno de 10%, que é o que a gente espera num período de pelo menos 10 anos, investindo no S&P 500 diretamente por 15 anos, com depósitos mensais de $400. E o plano dessa pessoa, desse exemplo, é aumentar esses 400 em 5%, ou seja, no primeiro ano ela vai estar pagando 400, ela vai estar colocando 405 e assim sucessivamente. E a gente vai calcular. E olha que interessante. Nesse período de 15 anos, apenas 15 anos, você teria um retorno, o valor total de $307 mil na sua conta. Você teria investido 103 do seu bolso foram 103 mil, além dos 20 que você iniciou, e você teria recebido de valor em espécie $183 mil. São $183 mil que você não teria recebido de maneira nenhuma numa conta poupança, mesmo no high yield, você não teria esse mesmo retorno, com retorno efetivo de 10,471. Então essa é uma ideia para uma pessoa mais velha. Agora olha só, deixa eu fazer só algumas alterações para a gente começar a pensar aqui. Claro que se você tem um capital um pouco maior, 30 mil, e você, ou então vamos fazer assim, vamos deixar esses 20 mil mesmo, e você fala o que eu ensino, pelo menos dentro da nossa comunidade, no Clube do Investimento, nos cursos, tudo que eu ensino, porque eu sempre digo que existe uma maneira, e eu tenho um curso específico sobre esse assunto, de você potencializar, acelerar os seus retornos, e você siga esses princípios, onde você escolhe o melhor do melhor do melhor. Então vamos supor que você consegue trazer esse retorno médio para 13%. Apenas 13%, um increase de 3% só, e você fala assim, quer saber, eu vou fazer um pouco melhor do que 400. Eu vou fazer $500 mensais. Não precisa nem ser muito mais. Então, o que você está fazendo? Você está investindo em conhecimento para você ter um retorno melhor do que a média, e você está fazendo um esforço pessoal para conseguir colocar um pouquinho mais de dinheiro periodicamente. Como é que ficaria isso? Vamos recalcular. A gente está quase perto de $500 milhão agora, com um retorno médio de 13%, que você está fazendo increase nos seus investimentos, e você colocou do seu bolso 20 mil, mais 129, 149 mil, e você tem um retorno de 342 mil de lucro nesse mesmo período, e obviamente você vai ter essas informações agora, você pode fazer as contas por você mesmo, mas te dá uma ideia muito boa. Vamos usar um exemplo agora de uma pessoa um pouquinho mais jovem, ver como é que esses números vão play out. Próximo exemplo aqui, vou usar uma pessoa de 40 anos, por exemplo, right? Com o mesmo objetivo de aposentadoria por volta dos seus 65, e como essa pessoa é mais jovem, ela não teve tempo suficiente para juntar tanto dinheiro, ela tem $10 mil, no nosso exemplo. E a gente vai colocar os mesmos 10% para o investimento conservador primeiro, como investindo de novo no índice do S&P 500, só que nessa pessoa de 40, esperando até os 65 para se aposentar, teria 25 anos para poder compound, para poder que esse juro composto trabalhasse, right? Vou manter os mesmos 400, mas eu não vou colocar nenhum tipo de depósito, porque essa pessoa não está preparada para fazer isso, é só para poder mostrar para vocês algumas possibilidades diferentes. Então, vou calcular esse valor aqui, e olha já a diferença que fez. Essa pessoa teria começado seu investimento com 10 mil, adicionado mais 120, 130 mil no total, e ela teria $651 mil
$651.302, com 521 sendo simplesmente juros compostos nesse período de tempo. Então vamos tentar dar uma melhoradinha. E aqui eu esqueci de mostrar na primeira, mas você tem como ver o breakdown. Então, qual vai ser a evolução dessa conta no decorrer dos tempos? É só você scroll down, só você vir aqui um pouco para baixo. Ele te dá em números, então o ano que você começou, o primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. O valor que você começou, 10 mil primeiro ano, segundo ano você adicionou mais 4.800, mais 4.800, 4.800 paulatinamente, e o juro que foi acrescentado, e vai te dar o total aqui no decorrer desses anos. Então você quiser, mas como que ficaria esse número em 8 anos? Você está aqui. Se você quiser saber esse número em 15 anos, você também tem essa informação aqui, e você pode inclusive ver isso como um gráfico. A progressão desse investimento como um gráfico, ok? Vamos voltar aqui, vamos fazer um pouquinho melhor. Vamos fazer como a gente conversou, de você fazer você saber o suficiente para conseguir aumentar isso aqui em 13%. Um valor relativamente maior, mas não muito maior do que o retorno anual do S&P 500, os mesmos 25 anos, os mesmos valores, sem nenhum tipo de increase anual. Uma coisa que geralmente as pessoas fazem, depois que elas começam a experimentar isso que eu acho que é o fascinante no mundo dos investimentos, é conforme você começa a ver resultado real, esses números eles tendem a ficar maiores, porque você fica com mais incentivo de guardar mais dinheiro. Então é mais comum do que não a gente ver as pessoas que começam nessa caminhada de investimento falar assim, olha, eu consegui guardar 400 por mês, eu consigo 500, eu consigo 600 dentro do seu plano e do seu orçamento financeiro, claro. A gente nunca faz nada além disso, você nunca força um valor que não seja confortável para você, mas vamos ver só aumentando 3% e com as circunstâncias basicamente as mesmas, olha como é que ficaria. Agora, só de você ter se dado o tempo de estudar, de aprender, de melhorar a sua performance, você está falando de um valor de $1.152.000 com os mesmos valores de investimento, que te dão mais de $1 milhão só de lucro. Então, de novo, pessoal, você entender o funcionamento do mercado financeiro, você fazer boas seleções, você gastar um pouco de tempo, então, enquanto todas as pessoas querem soluções simples para coisas que sejam um pouquinho mais complexas, realmente você pode ver aqui nesses exemplos que realmente isso pay off, isso faz sentido, isso traz para você uma liberdade financeira de uma maneira que você não imaginou ser possível. Então vamos para o nosso último exemplo de idade, depois eu vou mostrar para vocês uma surpresa interessante para você saber todas as possibilidades que você tem. Então vamos fazer agora um exemplo de uma pessoa mais jovem. Imagina que você tenha 20 anos, você está fazendo isso para um filho, para um neto, para um sobrinho, algum conhecido seu, ou que você seja o felizado que está se enveredando nesse caminho, nessa idade tão jovem. Supor o seguinte, só que você não teve tempo de guardar muito dinheiro. Então você vai começar essa conta com $500. Tá? Os mesmos 10%, a mesma maneira conservadora de você investir. Só que agora você está falando assim, você tem 20 anos e você está ciente que você vai se aposentar por volta de 65. Então isso eu não mudei em exemplo nenhum. Então você tem 45 anos e você pode ter certeza, parece que é muito tempo, mas quando você chega numa idade um pouco mais avançada, você vê quão rápido a vida passa. E você continua e você não ganha tanto, então vamos supor que você consiga juntar $250 por mês. Right? Não vou botar increase de nada, vou simplesmente $500, um valor para iniciar muito menor. Um retorno anual conservador, provado pelo tempo, 10% anual se investido no S&P 500 num período de 10 anos ou mais, com um acréscimo de $250. E você não fizesse nenhum tipo de acréscimo anual, quero só lembrar isso para todo mundo, para ficar bem frisado na cabeça de vocês, é muito, muito, muito comum as pessoas que têm um plano financeiro de longo prazo, elas entendem o valor e elas fazem isso por um período depois de alguns anos fazendo isso, a sua vontade é de aumentar esse valor, se você tiver algum tipo de dinheiro guardado, alguma coisa que aconteça no decorrer da sua vida, de aumentar esse valor, então geralmente esses números são muito melhores. E eu vou calcular para você ter uma ideia de como ficaria. Olha que interessante. Muito menos capital inicial, menos capital que está sendo adicionado mensalmente, nenhum tipo de aumento periódico, como eu tive nos anteriores, mas no final desses 45 anos você teria $2.664.000, onde $135.500 seria o seu depósito. É quanto saiu do seu bolso.
Mais de 2,5 milhões de dólares são os juros que você recebeu no período desse ano. E vamos mais, de novo, as informações quebradas estão todas aqui. Agora vamos supor, mesmo exemplo, nada vai mudar. A única coisa que você vai aprender mais um pouquinho. E como você é mais jovem, geralmente você pode tomar alguns riscos que você não faria. No caso de você ser um pouco mais velho, você tem mais interesse em preservar seu capital conforme a sua idade. Vamos ter, só para a gente ter uma ideia, uma curiosidade, quanto é que ficaria? Mesmo os 500 dólares, mesmo os 45 anos, mesmo os depósitos mensais, não vão aumentar isso. E a outra tendência, como eu disse, que geralmente com o passar do tempo você começa a receber um salário melhor, se profissionalizar e ter um recurso maior, então você tem um valor que você pode salvar mensalmente, quinzenalmente, maior. Então a gente não vai alterar isso. A gente vai calcular, olha o poder que os juros compostos têm de quem vê isso de uma maneira séria. Então você teria, no final desses 45 anos, nada mais, nada menos do que quase 8 milhões de dólares nessa conta. 7 milhões e 900 mil, onde 7 milhões e 774 mil são juros. É uma coisa incrível e mais uma vez, pessoal, por que eu estou falando isso para vocês em tantos exemplos, de tantas maneiras? Porque é vital você trabalhar esse número. Esse é o seu número. Esse número... Agora imagina, deixa eu voltar e dar um exemplo para vocês. No primeiro exemplo, do mais velho. 20 mil. E vamos supor que você realmente se dedicou, você está lá na comunidade, você está aprendendo, a gente está fazendo seleções, realmente seleções. A gente não está simplesmente atirando para todos os lados. A gente está escolhendo o melhor do melhor do melhor, mesmo que escolher o melhor do melhor do melhor demore algumas semanas, alguns meses, e você tenha seus 15 anos. Right? Você tem apenas 15 anos para salvar seu dinheiro e você continua com seus 400, você continua com seus 5%. E você aumenta ainda mais porque você está buscando e sempre existe uma oportunidade de mercado financeiro. Como é que ficaria isso? Olha só. Só o fato que você aumentou algumas porcentagens aqui, você já tem $500 mil. $500 mil. Se você começa com um capital muito maior, não vai fazer tanta diferença. $618 mil. Mas olha só que interessante. Se você mantiver o mesmo capital e você trouxer esse valor periódico um pouco mais para cima, e você fizer um compromisso de aumentar isso periodicamente, vamos botar 8%, um valor um pouco maior. Olha o que isso significaria na sua vida. Você botou menos dinheiro, você continuou, você não teve que aumentar $10 mil, você simplesmente maximizou com o aprendizado o retorno que você pode ter, e você botou um pouquinho mais de dinheiro, e você já tem perto de $700 mil. Então você tem uma ideia bem realística do que é possível dentro de um planejamento bem feito, um gerenciamento de risco estruturado e o interesse pessoal de aprender para você conseguir transformar esse número de retorno sempre um número maior. Deixa eu mostrar uma última coisa, uma surpresa para vocês. Então você teria um retorno no final desse período, seu investimento inicial de $5 mil ia estar valendo $20.975, com retorno anual médio de 21%, e você teria uma média. Por que a gente está fazendo separado? Porque você pode ter uma ideia mais ou menos de quanto seria o seu income, quanto é que você teria de salário, entre aspas, no investimento desse, num período X que você escolhesse. Então você teria $389 que estão sendo acrescentados nessa conta anualmente, e o dividendo nesse período seria de 3.239,60. Então não esqueça, você pode calcular também o valor do seu dividendo com essas ferramentas. Mais uma vez eu vou deixar essa ferramenta do TipRanks, o link na descrição do vídeo para você poder fazer isso da maneira que você quiser mais. E obviamente se você fizesse isso, por exemplo, mesmo os valores, talvez um estoque mais barato ou um valor, uma quantidade menor, vamos botar 40 aqui, talvez para uma pessoa mais jovem, para ter um capital inicial menor, mas se você tivesse, por exemplo, 25 anos, só um exemplo. Então você teria, obviamente, no final desse período, 21.875, com retorno de 993% desse investimento, num período de 25 anos, com um total de dividendo de 4.055. E o dividendo, o valor que você receberia anualmente de 410, só para você ter uma ideia de que você pode ser flexível nesses valores, mas eu acho que já deu uma boa ideia para cada um de vocês, dependendo da sua faixa etária, o que é possível, o que é realístico dentro do mundo dos juros compostos.
Então vocês viram a diferença que faz quando você você tem um momento, pelo menos que você parou aqui, você parou 6 minutos para assistir esse vídeo, você pode fazer esse exercício na sua casa, você mesmo, conversando com seu esposo, com a sua esposa, dentro das suas características pessoais, você considerar a sua idade, considerar o nível de retorno máximo que você, ou mínimo, o nível de retorno que você espera. Importantíssimo, e eu falei isso várias vezes no decorrer desse vídeo, a quantidade de dinheiro que você pode continuar contribuindo. Não só a quantidade de dinheiro que você pode começar o seu capital inicial, mas qual é a contribuição e como você vai contribuir para essa conta para você continuar crescendo. É um assunto para ser conversado nas mesas das famílias, entre casais. Se você for mais jovem, sabe, você tem que entender que esse número, como eu falei no vídeo, que você vai... Geralmente o que acontece depois que você experimenta isso na sua vida, você começa a ver esse crescimento paulatino, você começa a falar assim, se eu consigo colocar, sei lá, $50, daqui a pouco eu acho que eu vou tentar 60. Se eu consigo botar 60, eu vou tentar 80. E no decorrer da sua vida você vai crescendo esse número e vai fazer uma diferença muito grande. Então eu espero que isso tenha ajudado. Usem essas ferramentas que eu dividi com vocês. Principalmente dividam com outras pessoas, porque esse é um assunto, um assunto que eu acho que não precisa mais ser um limitador no século XXI, com os recursos que a gente tem, principalmente para investir nesse mercado, um mercado mais estável, um mercado com histórico sólido. É um mercado onde, eu já disse no vídeo anterior, mas eu vou repetir, onde o próprio índice ele é design para continuar crescendo, para continuar subindo. Então você tem essas oportunidades que não podem ser deixadas, então eu peço para você, mais uma vez, deixe o seu like, considere subscribe para o nosso canal, divida isso com seus amigos, com seus familiares, se estão na comunidade brasileira aqui, se estão no Brasil, se você não é brasileiro, mas fala português, entende essa língua belíssima de Camões, faça isso, transforme a sua vida, se dê uma chance, e se você tiver qualquer dúvida, deixe a sua dúvida, considere fazer parte da nossa comunidade também, a gente está para se ajudar e a gente tem feito um trabalho, pelo menos eu considero um trabalho que tem feito a diferença na vida de várias pessoas. Agradeço mais uma vez vocês ficarem até o final do vídeo e vejo vocês de novo na próxima.